apresentando a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Essa leitura ela, que compreende esse texto como sendo uma teoria estética no sentido amplo, ou seja, não se trata de uma filosofia da arte no sentido tradicional, mas se trata de uma teoria estética, ou seja, de uma teoria social da percepção humana. E essa teoria social da percepção humana, ela se funda, ela é uma teoria materialista, digamos assim, da percepção humana. Ele diz numa carta, eu acho que a Horkheim, ele diz que tinha acabado de escrever uma primeira versão desse ensaio, onde ele estaria apresentando uma teoria materialista estética. Ela é, portanto, esse ensaio, portanto, tem uma pretensão que, ao mesmo tempo, como o próprio título indica, pensar o problema da obra de arte, mas pensa o problema da obra de arte em meio às condições sociais, em meio às condições culturais, em que se dá tanto a produção dos objetos de fruição estética, de fruição sensível, fundamentalmente no campo da imagem, tá? Quanto as condições, portanto, de produção do objeto, quanto às transformações que ocorrem na sensibilidade humana quando se modificam os objetos e as formas de produção do objeto de fruição estética. Bom, partindo dessa compreensão do que trata esse famoso ensaio do Benjamin, o que eu vou tentar é o seguinte: a minha tese, considerando isto, é que há uma teoria sobre o fascismo nesse ensaio sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Essa teoria sobre o fascismo se apresenta não apenas, embora principalmente, na última parte, nas últimas duas páginas do ensaio, naquele famoso dístico, de um lado a politização da arte pelo comunismo e de outro a estetização da política pelo fascismo. Bom, eu vou propor uma interpretação que tem a ver com uma compreensão do ensaio como um todo e de uma relação desse ensaio, escrito entre 35 e 36, tá certo? Entre esse ensaio e um texto de 1930, Teorias do Fascismo Alemão, e o exposé de 35, intitulado Paris, Capital do Século XIX. Isso me permite dizer a seguinte coisa, isso me permite construir a seguinte hipótese. Há uma teoria do fascismo nesse ensaio. 2, essa teoria do fascismo se articula com esses dois outros ensaios, e com um terceiro ensaio ainda, que não vai dar para a gente entrar nele aqui, que é propriamente, esse sim, propriamente estético, no sentido tradicional, entre aspas, do termo, Carta Parisiense sobre o mais novo adversário de André Gide. Dito isso, eu penso que tem três elementos que se articulam aí na teoria do fascismo de Benjamin. Primeiro, é a crise econômica, uma teoria da crise econômica, que, na minha opinião, tem a ver com a leitura dele, ou com certa proximidade dele com a teoria de Rosa Luxemburgo acerca da crise capitalista. Vou me referir a isto. Segundo, é uma teoria do processo de massificação. Processo de massificação da sociedade capitalista, na passagem do século XIX para o século XX, que ganha plena maturidade, digamos assim, plena conformação nos anos 30. Isso tem a ver com a emergência da informação, da fotografia e do cinema. Esse é um elemento, digamos assim, central na própria teoria estética, entendido como teoria da percepção, uma teoria social materialista da percepção humana, das transformações da percepção humana no capitalismo dos anos 30. E um terceiro elemento fundamental é o elemento de classe.
para Benjamin, o fascismo ele opera, digamos assim, uma economia psíquica própria de um momento de massificação do capitalismo, em que se estabelece uma ambiguidade entre massa e classe. Benjamin, ao mesmo tempo, ele não assume uma posição conservadora como Le Bon, Auguste Le Bon, um sujeito que escreveu no século anterior um livro chamado Psicologia das Multidões, que é um livro conservador, um livro reacionário. O professor Daniel Omar Pérez, na sua aula, no encerramento da primeira semana do Filosofia na Quarentena, se referiu a ele. Ele, ao mesmo tempo, não assume uma posição conservadora reativa diante da conformação das massas, mas compreende que se instaura, do ponto de vista político, do ponto de vista psíquico de massas e, portanto, do ponto de vista político, uma certa ambiguidade da condição de classe e uma condição de massa que, no limite, dissolve ou tende a dissolver a conformação de classe. O fascismo opera, se articula politicamente justamente nessa ambiguidade entre classe e massa. E é justamente aqui, ao agir nessa ambiguidade, que o fascismo substitui a reivindicação, a tendência das massas proletárias ou das massas proletarizadas à dissolução das atuais condições de propriedade, as atuais relações de produção, as atuais relações sociais, e substitui essas tendências pelo gozo estético. É exatamente o que significa para Benjamin a expressão estetização da política. Então, são esses três elementos, né? Uma teoria da crise capitalista, uma teoria da massificação e uma teoria o impacto que a massificação produz, digamos assim, na anterior conformação política de classe do proletariado. Ou seja, para Benjamin, a base social do fascismo é plebeia, porém não proletária. E tem a ver justamente com essa ambiguidade entre massa e classe. Tá? Então, eu tenho um texto aqui escrito, eu vou, só para me organizar um pouco, assim, na sequência, qual é a sequência que eu vou seguir. Para Benjamin, isso ele apresenta no texto de 1935, Paris, capital do século XIX, o tempo presente dele segundo a expressão que ele utiliza, o tempo de abalo da economia mercantil. Ou seja, o que caracteriza o tempo presente, a partir do qual ele, como historiador materialista, investiga o capitalismo do século XIX, é o fato de que o século XIX é, segundo ele, o auge do capitalismo, ou alto capitalismo, e o tempo presente dele é um tempo de crise capitalista, é um tempo de abalo, e alguns tradutores dizem desestremecimento da economia mercantil, portanto, de crise da sociedade produtora de mercadorismo. Ponto de partida de Benjamin, portanto, para toda a sua pesquisa sobre o século XIX, sobre Baudelaire, sobre Paris, etc. E sua reflexão sobre o presente é este. O tempo presente, os anos 30, são um tempo de crise da sociedade de mercado. Isso aparece pela primeira vez nesse texto de 1930, intitulado Teorias do Fascismo Alemão, que é uma resenha de um livro organizado, editado por um fascista, não nazista, mas um fascista alemão, chamado Ernst Jünger, que é um
um livro de relatos de guerra de ex-soldados da Primeira Guerra Mundial. E, bom, o Benjamin, então, a partir dessa resenha literária, ele elenca alguns elementos, não vou passar por eles aqui, sobre o porquê que ele identifica aqueles textos como textos cuja tendência política é a tendência fascista, tá certo? Mas, nesse texto, a gente, por incrível que pareça, não há propriamente ele não amarra, ele não dá um nó nas pontas, né, para apresentar minimamente uma teoria do fascismo. Me parece que, de fato, ele só vai fazer isso no ensaio sobre a obra de arte na era da sua representatividade técnica. E depois, nessa carta parisiense sobre o mais novo aniversário de André Gide. Ora, nesse texto, no entanto, ele apresenta uma teoria da guerra, que tem a ver com a teoria da crise. Nesse texto, então, de 1930, intitulado Teorias do Fascismo Alemão, Benjamin não chega a elaborar uma teoria do fascismo, mas sugere, sem desenvolver a tese, que o fenômeno fascista, que na verdade estava apenas começando, quer dizer, na Itália os fascistas já tinham tomado o poder, mas em 1930, portanto, 3 anos antes de se vislumbrar completamente as consequências do movimento fascista na Alemanha, que só foram tomar o poder em 1933, Benjamin não elabora uma teoria do fascismo, mas sugere, sem desenvolver a tese, a relação do fenômeno fascista com a crise capitalista e a tendência do capitalismo, ou do capitalismo em crise, à guerra. Ou seja, o capitalismo em crise teria uma tendência à guerra. Como se trata de um texto de ex-soldados da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, o Benjamin faz essa articulação. Há uma relação entre o capitalismo em crise e a sua tendência à guerra. Ora, isso me sugere, segundo eu interpreto, há aí uma aproximação muito, muito grande com a tese que a Rosa elabora no seu livro A Acumulação do Capital. Quer dizer, a Rosa entrou em 2 grandes debates econômicos, de teoria econômica, durante a vida dela. Um é um clássico e mais conhecido debate dela com Eduard Bernstein, em que o centro do debate Bernstein diz que com o desenvolvimento das comunicações, dos transportes, com o surgimento das grandes corporações, né, dos trustes, monopólios, etc., portanto, com o processo de racionalização do capitalismo, as crises poderiam ser dominadas. O capitalismo não tenderia mais à crise. A Rosa insiste o capitalismo tende a uma crise, e tende a uma crise fundamentalmente pelo quê? Nesse momento, que são os textos de 1898, 99, 1900, que está publicado no livro chamado Reforma ou Revolução. A Rosa diz fundamentalmente pelo quê? Devido à anarquia da produção. O que significa anarquia da produção? Que cada capitalista individualmente, na concorrência uns com os outros, tá certo? Não pode haver uma racionalização no mercado, como pensava Bernstein. E isso significa que a anarquia capitalista, além de impedir ou por não possibilitar um planejamento da produção em face do mercado, se constituiria aos poucos uma superprodução de mercadorias, o que expressaria, portanto, uma capacidade produtiva do capitalismo superior ao do mercado capitalista de consumir essas mercadorias. A famosa tese da superprodução de mercadorias. Em 1913, isso é em torno de 1900, em 1913, a Rosa está dando aula na escola do Partido Operário Social-Democrata Alemão. E dessas aulas, ela intensifica sua leitura e sua pesquisa de Marx, e dessas aulas ela escreve A Acumulação do Capital. Tá certo? Ela escreve essa obra, ela abre uma polêmica com o Marx, com a exposição que Marx faz no Capital,
tá certo? Não vou entrar aqui, eu acho que ela não tem razão porque acho que existe aí um problema na Rosa, neste caso específico, de uma interpretação equivocada do método de exposição de Marx. Ela pretende que o Marx, no segundo volume, já dê conta de uma coisa que o Marx, segundo seu método de exposição, só pode dar conta no terceiro, que é a seguinte questão, que é o problema, este mesmo problema da superprodução de mercadorias, que é o problema da realização das mercadorias. Todos nós sabemos, vocês sabem, a famosa fórmula do Marx do Capital, tem diversas fórmulas, mas a fórmula básica é dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha. Ou seja, o movimento do capital é entrar no mercado como dinheiro, comprar mercadorias, tira essas mercadorias da produção, da circulação e bota na produção, e que mercadorias são essas que ele compra na circulação e leva para a produção? São os meios de produção, ou seja, matéria-prima, objetos de trabalho e instrumentos de trabalho e força de trabalho. Leva para a produção. Depois, na produção, se produz um valor a mais, a teoria da mais-valia. Só que agora é preciso voltar para a circulação para vender a mercadoria. Para quê? Para realizar a mais-valia. O valor a mais tem que ser retransformado em dinheiro, né? É o problema da realização monetária da mais-valia, ou da reconversão do valor a mais na forma pura do valor, que é a expressão que a Rosa utiliza, que é o dinheiro. E está justamente aqui o motivo da crise. A crise é uma crise para a Rosa de realização, porque a capacidade produtiva é superior, a capacidade produtiva do capital é superior à capacidade do mercado de absorver. Portanto, uma crise de realização. Essa crise de realização significa uma crise de superprodução de capitais e de mercadorias. Ora, é aí que entra a teoria da Rosa, da guerra e do militarismo. É preciso, como a capacidade produtiva do capital é maior do que a capacidade da sociedade, que 90% é composta de trabalhadores assalariados, que não recebem tudo aquilo que produzem, porque há a produção e a apropriação da mais-valia pelo capitalista. Portanto, vai ter sempre um over de capacidade produtiva do capital acima da capacidade da sociedade de consumir. Ok? Ora, o que fazer com essa capacidade a mais de produção? Diz a Rosa. Isso leva à produção de armamentos. Isso leva ao militarismo. A capacidade, a supercapacidade, a capacidade de produção a mais do capital, para não ficar sem uso, é usado na produção de armas, é usado na produção do militarismo. Essa produção do militarismo ajuda outra coisa, porque como a capacidade de produção do capital é maior do que a da sociedade de consumir, o capital precisa o tempo todo se expandir, abrindo novos mercados. Então, essa supercapacidade produtiva do capital, por um lado, é utilizada na produção de armas, na conformação e sustentação de exércitos, ou seja, de preparação e realização de guerra, e isso ajuda a uma outra coisa, a necessidade econômica do capital de expandir mercado, de quebrar barreiras. A Rosa diz, o capital precisa o tempo todo transformar a produção natural, ou seja, a produção pré-capitalista, em produção capitalista. Isto ocorre tanto dentro de cada país como fora, para além das fronteiras do país capitalista. Com isso, ela explica também o imperialismo. Portanto, Rosa explica que, a partir dessa teoria da crise de realização monetária das mercadorias na produção capitalista, da superioridade produtiva do capital, da superprodução de capitais e mercadorias em relação à demanda efetiva do mercado, ela explica a tendência à produção de armas,
a expansão, e, portanto, a realização da guerra, e a expansão da produção capitalista que transforma permanentemente a produção natural, ou seja, a produção pré-capitalista, em produção capitalista, tanto no interior de cada país, como para fora das fronteiras desse país, portanto, o imperialismo. Ora, me parece que, tendo como referência essa teoria da Rosa, que o Benjamin, em teorias do fascismo alemão, se refere às tendências militaristas do capitalismo. Relaciona crise e militarismo, que a crise capitalista, que o capitalismo, num determinado grau de acumulação de capital, isso está lá, isso é o Benjamin que diz, nos termos do Benjamin, né? que as tendências, que o capitalismo, num determinado grau de acumulação do capital, enfrenta as suas dificuldades de realizar monetariamente a mercadoria, portanto, de realizar a reprodução do capital, tende ao militarismo. Isso volta no texto de 1935, 36, sobre o de arte na era da sua reprodutividade técnica. E ele apresenta numa linguagem muito própria. Ele diz, o Benjamin diz, se a utilização natural das forças produtivas é detida pela ordem social de propriedade, então o aumento dos recursos técnicos, dos ritmos, das fontes de energia, impele para uma utilização não natural deles. O que significa dizer, aí o termo natural e não natural, evidentemente, pode e deve ser objeto de crítica, mas o que o Benjamin está dizendo é, olha, se todas as forças produtivas desenvolvidas pela sociedade, se toda a capacidade produtiva da sociedade, enquanto capacidade produtiva submetida à produção capitalista, que é o quê? O capitalismo, o interesse do capitalismo não é produzir sapato para a gente se calçar ou comida para a gente comer. O telos, o fio condutor, o móvel, digamos assim, da produção capitalista é produzir quaisquer coisas que transformem dinheiro em mais dinheiro. Na impossibilidade, é isso que Benjamin está dizendo, de fazer um uso natural, ou seja, conforme a capacidade de produzir valores de uso para bem social, né, para o uso social, na impossibilidade disto, todas as fontes de energia, todas as técnicas, toda a forma de organização de trabalho se dirige para uma outra coisa. É exatamente a tese da Rosa. Diz ele, em consequência, essa utilização é encontrada na guerra. Encontrada na guerra. A capacidade produtiva do capital, que não pode ser realizada na produção de valores de mercadorias que correspondem a valores que tragam consigo valores de uso, que correspondem às necessidades humanas, grande parte disso se dirige à produção de armamentos. Pois bem, o uso social dos recursos técnicos, a produção intensiva que esses recursos técnicos determinam, as fontes de energia com que contam, não sendo possível ser usado segundo o seu valor de uso, ou seja, aquilo que Benjamin chama utilização natural, dadas as relações capitalistas para as quais só tem sentido produzir se for para realizar mais-valia, valor a mais, portanto, transformar dinheiro em mais dinheiro. Essa capacidade produtiva da sociedade, sendo sempre superior ao mercado, passa, então, a ser conduzido para a guerra. Daí, diz o Benjamin, a guerra imperialista, e me parece que o conceito de imperialismo dele aqui é o da Rosa em Acumulação do Capital, é determinado em seus traços mais terríveis pela discrepância entre os poderosos meios de produção e sua insuficiente utilização no processo de produção. Em outras palavras, pelo desemprego e pela falta de mercados. Então, é muito clara a tese dele.
A guerra imperialista é determinada pela contradição entre os enormes poderes dos meios de produção, das forças produtivas, e a impossibilidade de realizar o seu produto no mercado, devido a impossibilidade de utilizá-lo no meio de produção, no processo de produção, devido à falta de mercado. É a tese da Rosa. Benjamin, portanto, parece aí partir de uma teoria da crise que, tendo por base a contradição, a grande tese do Marx, entre as forças produtivas e a conservação dessas atuais relações de produção, ganha o formato de uma crise de superprodução de capitais e de mercadorias, dada a superioridade do potencial produtivo do capital em relação ao mercado consumidor efetivo. Crise que se manifesta, ou crise que encontra sua manifestação justamente no desemprego em massa. E essa questão é importante para o processo de massificação, a existência do desemprego em massa. Ora, esse quadro de crise no qual se encontra, no qual a gente encontra o surgimento deste fenômeno, que é o desemprego em massas, ocorre junto com outra coisa. Ocorre junto com o processo de reprodutibilidade dos objetos de fruição sensível, de fruição estética, fundamentalmente, o processo das técnicas de reprodutibilidade do que ele chamava de obra de arte, mas a gente pode pensar simplesmente como um objeto de recepção estética, de percepção estética, de gozo estético, de fruição estética. A que eu estou me referindo junto com Benjamin? Nesse ensaio a que eu estou me referindo, obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, Benjamin apresenta uma teoria, como eu já disse, uma teoria de uma transformação geral, radical, na percepção humana. A tese é aquela de Marx, lá dos manuscritos econômicos filosóficos. Qual tese? É de que a nossa audição, a nossa visão são históricos, não são naturais. Portanto, a capacidade auditiva de escutar uma música tem a ver com a educação musical. A capacidade de apreciar visualmente um quadro, uma pintura, tem a ver com a educação em artes plásticas, e assim por diante. Ora, a percepção humana, portanto, é histórica. Bom, isso é uma tese básica do materialismo histórico de Marx e que Benjamin assume completamente como sua. Ora, o que ocorre? Ocorre que, quando os objetos da experiência perceptiva, principalmente os objetos de experiência visual, são produzidos por técnicas que são, ao mesmo tempo, técnicas de reprodução, isso se dá fundamentalmente com a fotografia e com o cinema, ocorre a seguinte coisa. Todos os objetos anteriores de visualização eram objetos únicos, ou poucos eram os reproduzidos, ou os poucos eram aqueles que sua técnica de produção eram, ao mesmo tempo, técnicas de reprodução. Esses objetos de fruição visual, esses objetos imagéticos, eram, em geral, objetos únicos. Uma pintura, uma imagem de um deus, uma obra arquitetônica, etc. Ora, com a fotografia, e na medida em que a fotografia passa a ser usada no jornal, principalmente, mas com a fotografia, a técnica da fotografia, qual é a técnica da fotografia? O que ela diz sobre a originalidade do objeto a ser visto? É que não há original. Toda fotografia é ela mesma uma cópia. Né? Antigamente o filme era revelado, e da revelação do filme se faziam as diversas cópias de fotografia. Não há o original. Hoje é digital, e se imprime da mesma forma. O filme, a técnica do filme, a mesma coisa. Então, o Benjamin identifica aí a partir dessas mudanças técnicas, que são mudanças nas forças produtivas, ele identifica uma mudança na forma histórica, na forma social
da sensibilidade humana, da percepção humana. Se antes a nossa percepção era vocacionada, digamos assim, era afeita aos objetos únicos, agora nós somos afeitos àquilo que é idêntico. Há uma mudança na estrutura, na forma social, histórica da sensibilidade humana. E esta mudança tem a ver com a transformação das forças produtivas, dos meios de produção, entre as quais se incluem os grandes jornais, com a informação de massas, milhões de pessoas passam a ler as mesmas coisas, a verem a mesma diagramação do jornal, os mesmos cartoons, os mesmos desenhos, os mesmos tipos de letra, e a conversarem sobre os mesmos assuntos. Lerem e conversarem sobre os mesmos assuntos. Depois da fotografia, vai para o jornal. Do jornal, ela vai para a publicidade. Aparece o cinema, a técnica do filme. Então, há uma transformação radical, que é uma produção de uma forma histórica de sensibilidade que é afeita ao igual, ao idêntico, e não mais ao único, ao original, ao autêntico, como era anteriormente, que é o que compõe o que Benjamin chama de tradição cultural, né? Cujos objetos únicos, a tradição cultural da qual os seus objetos únicos são testemunhos, né? Os objetos únicos testemunham, digamos assim, uma tradição cultural. Não há mais tradição cultural, tá certo? Não há mais objeto único que testemunha um percurso no tempo, e o que agora é a produção em massa de objetos a serem apreciados. E diz Benjamin, a produção em massas é a produção das massas. Me parece que essa frase é uma frase central para esse ensaio do Benjamin. Tá certo? A produção em massas é a produção das massas. As massas, portanto, são um fenômeno produzidos pelas relações sociais capitalistas, quando nelas as forças produtivas chegam a um determinado desenvolvimento, um determinado nível de desenvolvimento. Que nível de desenvolvimento? Quando atinge a própria percepção, a própria sensibilidade humana. Ou seja, se a gente quiser relacionar com Marx, me parece que, nesse caso, é muito legal que a gente faça isso, com Marx e com Engels. O surgimento da grande indústria. O que é o acontecimento da grande indústria? O trabalho cooperado, com base em forças produtivas, que é o maquinário moderno, na qual não mais o instrumento de trabalho se adapta ao corpo do operário, mas que o operário se adapta ao movimento da máquina. É assim que Marx descreve no Capital a história da grande indústria, que é um texto muito benjaminiano. Isso mesmo, benjaminiano. Quer dizer, eu sei que Benjamin veio depois, mas é muito benjaminiano esse texto. É uma sensibilidade a algo do Benjamin que já estava ali, de alguma forma. Então, o trabalho já produz, digamos assim, um sujeito, é isso que Marx apresenta, o trabalho na fábrica moderna, na grande indústria, já produz um sujeito que está um sujeito afeito a quê? Um sujeito afeito a adaptar o seu movimento ao movimento da máquina e afeito a trabalhar em cooperação, na divisão técnica do trabalho que há no interior da grande indústria. Tá certo? Esse já não é mais o sujeito que faz o objeto todo de um só, tá certo? Não é mais o objeto que domina, não é mais o trabalhador, o sujeito que domina seus instrumentos de trabalho, não. Aqui, essa é a base fundamental para a massificação. Depois tem o surgimento da grande cidade, que foi o longo objeto, né, de Engels e da literatura moderna com Edgar Allan Poe, com Baudelaire. O surgimento da grande cidade. O que é o surgimento da grande cidade? O surgimento da grande cidade é o surgimento de um espaço urbano
em que eu tenho, ao mesmo tempo, o tempo todo, que fazer essas duas coisas que eu faço na fábrica. Me adaptar ao maquinário, que são as ruas, que são os prédios, que é o movimento dos automóveis, etc., etc. E, ao mesmo tempo, saber que não estou sozinho, saber que o meu comportamento, o meu gesto na grande cidade tem a ver com o gesto, o comportamento e os cuidados dos outros. Isto já, digamos assim, são as duas grandes fases da produção de massas, se a gente tiver Benjamin aqui como ponto de chegada, tá certo? Marx, quando descreve a grande indústria, ele se refere ao fato de que o paladar se unificou, se uniformizou. O fato de que o operário não ia mais para casa comer, mas que os operários começaram a comer perto da fábrica, significa, portanto, que as pessoas têm que fazer comida para 100, 200 trabalhadores. Já o hábito culinário de casa já não é mais o hábito que se torna cotidiano perto da fábrica. O Marx chega a dizer que o paladar se tornou mais abstrato, porque muitos gostos se perderam nesse processo de uniformização do paladar, devido à grande indústria. A mesma coisa a gente poderia dizer em relação aos sapatos, em relação às roupas, etc. Benjamin, portanto, me parece que se baseia, porque ele se refere tanto à grande indústria no Capital, como à questão da grande cidade, que é um tema fundamental para Benjamin, e vai até um terceiro. A própria sensibilidade humana agora se torna uma sensibilidade do ponto de vista visual, e aí ele tem uma grande sacação dele, que é a seguinte: quer dizer, qual é a sensibilidade, a forma de sensibilidade fundamental da sociedade capitalista desenvolvida? Não é a audição, não é a música, não é o tato, embora para ele o tato seja importante. É fundamentalmente visão, é fundamentalmente a sensibilidade imagética, tá certo? Portanto, para Benjamin, isso conclui, digamos assim, um processo de massificação. Essas mudanças, essas transformações na percepção humana, na sensibilidade humana, devido ao desenvolvimento das técnicas de produção de objetos de fruição estética e imagética, que são, ao mesmo tempo, técnicas de reprodução. Aquilo que produz já produz como reproduzido, tá certo? Portanto, já não há mais o original, etc., etc., o autêntico, e assim por diante. Isso produz uma sensibilidade de massas. Bom, podemos agora, se quiser, juntar duas coisas. O desemprego em massas, a produção de massas, nesses três níveis, a grande fábrica, a cidade grande, e o que é o objeto próprio do Benjamin. O Benjamin trabalha com essas três questões, mas nesse texto especificamente com a mudança na estrutura, na forma histórica, social da sensibilidade humana. A crise capitalista produz o desemprego em massas. Portanto, milhares, dezenas de milhares de operários saem das fábricas. Os sindicatos se fragilizam. O Partido Operário Social Democrata Alemão, porque é preciso dizer, o Benjamin está tendo em vista fundamentalmente que é a experiência alemã, tá certo? Da República de Weimar e a crise da República de Weimar e a crise da democracia, tá? Há um processo, portanto, de decomposição econômica, social e política da classe. Isso significa uma fragilização, aí sou eu que estou dizendo, não é eu, dos sindicatos e dos partidos políticos, tá certo? Quem fala sobre isso é a Hannah Arendt, na terceira parte de Origens do Capitalismo. Hannah Arendt conheceu o Benjamin, eu estou convencido de que aquela teoria que ela fala lá do totalitarismo, qual é a teoria da Hannah Arendt? É a seguinte: o totalitarismo surge no Ocidente, é diferente do que ocorre na União Soviética. Na União Soviética, o totalitarismo stalinista produziu a massa, destruiu as classes para produzir as massas. Tá certo? Por isso que ela diferencia de Lenin de Stalin. Ela estava preocupada em manter a divisão de classes, a organização de classes, como uma forma de impedir, de manter, digamos assim,
uma vida política, ainda que sob uma ditadura revolucionária. Essa é a teoria da Hannah Arendt. No Ocidente, no entanto, o processo de massificação veio anterior ao totalitarismo. Enquanto na União Soviética o totalitarismo produziu as massas, na Alemanha as massas vieram antes e criaram as condições de emergência do totalitarismo fascista alemão, que é o nazismo. Ora, me parece... Qual é a tese aí da Hannah Arendt? Que me parece que ela leu no Benjamin, porque ela conheceu o Benjamin, eram parentes, amigos, e parte do material, parece, dele ficou com ela, dos escritos. A tese dela é o seguinte: o totalitarismo se torna possível quando há um desaparecimento político das classes. O que são as classes do ponto de vista político, associações, sindicatos, partidos, etc. Se dissolve as classes na massa. Me parece que é um pouco isso, mas é mais do que isso, que Benjamin tem em vista. Então, ele diz: o desemprego em massas causado pela crise e o processo de massificação do ponto de vista sensível, causado pelas transformações nas técnicas de produção / reprodução dos objetos de fruição estética, fundamentalmente imagéticos, cria a seguinte situação, que é uma situação em que se quebra as fronteiras entre massa e classe. Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, exatamente no finalzinho já do texto, que eu deveria ler para vocês, certo? Então, primeira coisa, para Benjamin, isso diferencia Benjamin tanto do Auguste Le Bon. Para o Le Bon, necessariamente as massas são reativas, violentas, desagregadoras e são impeditivos de desenvolvimento de individualidades políticas, de individualidades autônomas, etc. A massa, necessariamente, é o achatamento do indivíduo. Tá? Porque a obra do Le Bon, é preciso entender isso. A obra do Le Bon, que é dos anos 90 do século XIX, na França, é, digamos assim, uma resposta da psicologia, aspas, aliás, sociologia francesa, aos grandes movimentos de massa contestatórios do século XIX na França. A luta de classes, aos anos 30, aos anos 40, aos anos 70, com a Comuna de Paris. Certo? Então, na sua posição de classe, o Le Bon considera, portanto, que as massas funcionam através do contágio, ou seja, o que um faz, o outro também quer fazer, o que é prova, portanto, de que não há individualidade, não há capacidade de julgamento, as massas funcionam pateticamente, ou seja, patos por afecção, etc. Portanto, as massas tendem à violência. Depois, o Freud escreve uma obra sobre a psicologia do eu, grupos de mal, eu e a psicologia de massas, em que ele tenta, digamos assim, ele não rompe politicamente, na minha opinião, com a posição do Le Bon, mas ele dá uma explicação metapsicológica, tá certo? Dá uma explicação metapsicológica, ou seja, a partir das categorias a que a teoria psicanalítica tinha chegado naquele momento. Tá certo? Então, a massa, né, em alemão, grupo, a massa, ela é uma reposição moderna da ordem primitiva, tá certo? O líder de massas é uma reposição moderna do pai primevo, né, da ordem primitiva, e isso tudo opera a partir de uma economia psíquica, que é a categoria da identificação. Há uma identificação tanto com o líder, como uma identificação com os pares. Tá certo? Portanto, a contribuição importantíssima de Freud é fundamental, porque o Freud, de alguma maneira, identifica um caráter arcaico, regressivo, no fenômeno moderno das massas. Tá certo?
Mas o ponto de vista de Freud é um ponto de vista, digamos assim, liberal clássico, talvez a gente pudesse dizer assim. Não é o ponto de vista propriamente de vanguarda do Benjamin, marxista, materialista histórico, etc. A posição do Benjamin também é diferente da posição do próprio Freud, tá certo? E ele faz isso, na minha opinião, ele apresenta isso não propriamente polemizando com Freud, mas polemizando com o Le Bon, tá certo? Ele, ao discordar do Le Bon, que necessariamente as massas são uniformizadas, tá certo? Ele, de alguma maneira, na minha opinião, ele retira a necessidade da explicação metapsicológica que Freud faz, da descrição do fenômeno por Le Bon. E acho também que se diferencia muito do seu amigo Adorno, né? Que eu acho que, de alguma maneira, mantém a posição freudiana das massas, quer dizer, as massas, de algum modo, do Le Bon, tá certo? Difícil dizer isso, mas eu acho, eu digo então, né? Uma certa sensibilidade de que as massas são massas, elas tendem a achatar a individualidade, a autonomia individual, elas se tornam, o que as caracteriza os gestos iguais e assim por diante. Para Benjamin, o processo ao contrário desses três, o processo dos três, Le Bon, Freud e Adorno, o processo de massificação é um processo de proletarização. Isso é absolutamente fundamental. O que Benjamin está dizendo é o seguinte: a nossa perda de sensibilidade que distingue o único, o original e o autêntico é um processo de proletarização, que eu poderia dizer que um processo de proletarização que atinge até mesmo a sensibilidade humana, atinge a linguagem humana, né? Tem a ver com aquilo que Benjamin vai chamar em Experiência e Pobreza, da perda da experiência, que ele vai chamar no narrador da perda da tradição, da experiência, a substituição das narrativas comunitárias, etc., que passavam de geração em geração, que organizavam um sentido para a vida e para o mundo comum, né? Pelo romance, e depois a substituição do romance pela informação. E a informação jornalística, já é uma experiência massificadora. Tá certo? Nós temos duas formas fundamentais de massificação para Benjamin. A massificação da linguagem, com a informação jornalística. Esse é um processo de perda da experiência linguística, ou seja, a nossa experiência linguística passa a ser centrada na informação, aquela informação que é a mesma para todas as pessoas e que é objeto de conversa de todas as pessoas, certo? E depois, uma outra forma de massificação, que é a massificação da percepção visual, com a fotografia e com o cinema. Para Benjamin, esse processo de proletarização, de desauratização das nossas experiências literárias, visuais, etc., isso compõe um processo de proletarização. Aí tem um sentido mais rico, mais amplo, quer dizer, tem a ver com o conceito de proletarização de Marx, no sentido que a gente se tornou pobre, que a gente se tornou sem patrimônio cultural como proletário, como nós, enquanto proletários, ficamos em relação aos meios de produção. Tá certo? Perdemos meios de produção, como perdemos tradição, como perdemos patrimônio cultural, porque perdemos todo o patrimônio. O patrimônio linguístico, inclusive. Esse é o processo de proletarização. Tá certo? A massificação é proletarização. Para Benjamin, portanto, do ponto de vista materialista, marxista de Benjamin, massificação é proletarização. Mas exatamente aí se institui uma ambiguidade. Porque esse processo de massificação pode ser um processo de recalque político ou um processo de desfazimento, um processo de decomposição política da classe enquanto classe. Justamente isso que a Hannah Arendt fala, que o processo de massificação dissolve as antigas classes sociais, dissolve politicamente as antigas classes sociais. O processo de massificação, tá certo? Pode significar, que para Benjamin é um processo de proletarização, pode significar um processo de decomposição das classes sociais. É justamente aí que, nessa ambiguidade, que o fascismo atua.
Diz o Benjamin, então, e com isso eu estou terminando, tá certo? É nessa ambiguidade, então, eu dizia, entre classe e massa, que se inscreve o fascismo. Que diante da crise, então voltamos a ter referência como fundamental, a crise econômica. Há um processo de massificação e há um processo de crise econômica. E a crise econômica aumenta o processo de massificação pelo desemprego, portanto, pela dessindicalização, enfim, a base social fundamental dos sindicatos e partidos de esquerda, o Partido Comunista e o Partido Social Democrata, se massifica porque o desemprego os retira do sindicato, do partido e das lutas comuns da classe. Tá certo? Então, esse processo de massificação significa também um processo de dissolução política da classe. Pronto. Vamos assumir que é a expressão da Hannah Arendt. Então, é nessa ambiguidade aqui, entre classe e massa, que se inscreve o fascismo. Fascismo compreendido por Benjamin como um movimento de massas que, diante da crise capitalista, desloca a pressão das massas proletárias contra as relações de produção capitalista, dando-lhes em substituição a satisfação estética de, no espetáculo de si mesmas, expressar-se. Deixa eu explicar. Eu tinha um negócio que eu tinha que ter dito. Veja, esse processo de massa não é apenas um processo pelo qual a sensibilidade se torna igual, mas qual é o grande objeto, até hoje, qual é o grande objeto de fruição e de gozo estético das massas? As próprias massas. Todos nós gostamos das nossas passeatas, de bater uma fotografia nossa com milhares de pessoas atrás. Todos nós gostamos de assistir na TV o jogo, o futebol, em que a câmera mostra as grandes massas que estão lotando o estádio. O show em que estamos presentes e fotografamos, ou o show que não fotografamos, mas é suficiente nos vermos junto a milhares de pessoas em um show musical, seja de que tipo de música for, pode ser Chico Buarque de Holanda ou Léo Santana, tá certo? O gozo de ser massa. Há um gozo estético de ser massa. E é isso que faz com que a gente fotografe, que a gente filme, que a gente transmita. Olha, eu não estou sozinho. Eu não tenho uma percepção, não só sou eu que gosto dessa música. Há um gozo, um gosto, um prazer estético aí em ser massa. Portanto, o grande objeto, conclui Benjamin, o grande objeto de fruição estética da massa é a própria massa. Isso ele vai desenvolver completamente nessa carta de Paris, carta parisiense, estou em dúvida que isso é 1 ou é 2, o novo adversário de André Gide. Ele vai mostrar como toda a estética fascista, da arquitetura ao jornal, ao cinema, à literatura, produz isso. Produz a massa como o próprio objeto de gozo estético da massa. A massa goza consigo mesmo. A massa é onanista, tá certo? Nesse sentido. Portanto, o que o fascismo faz? Se há uma pressão das massas proletárias, enquanto proletárias, contra as relações de produção, o fascismo opera no sentido oposto. Substitui, desloca no sentido psicanalítico do deslocamento, tá certo? Desloca a tendência política das massas proletarizadas contra as relações de produção capitalista, desloca essas tendências políticas no sentido de quê? No sentido do gozo estético das massas. As massas, portanto, o fascismo canaliza a energia das massas proletárias para a autoexpressão das massas enquanto massas. Gente, à noite das
a noite das facadas, das garrafadas, a noite que aquele grande cortejo fascista com as luzes, em que os fascistas alemães, os nazistas, seguram as luzes, é um espetáculo. É um espetáculo em que a massa é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto dele. Há um prazer em cada nazista em estar ali, em se ver estando ali. Tá certo? Então, o fascismo ele tem uma ritualística, uma ornamentação, uma organização estética que visa a possibilidade disto, de que as massas se expressem enquanto massas. E, portanto, a energia das massas é conduzida esteticamente. E, portanto, deslocada da tendência das massas proletárias, enquanto proletárias, a debater-se ou debater-se contra as relações de produção. Cito, então, Benjamin, que acho que está aqui o centro da concepção de fascismo de Benjamin. O fascismo busca organizar as massas proletárias recém-surgidas sem tocar nas relações de propriedade. Relações de propriedade por cuja eliminação elas, as massas proletárias, pressionam. Ele vê a salvação das relações burguesas de propriedade em deixar as massas alcançarem sua expressão. O fascismo busca dar-lhes expressão conservando essas relações de propriedade, as relações burguesas de propriedade. Portanto, toda a energia, inclusive de violência, das massas proletárias contra as relações de propriedade burguesa, o que exige, portanto, que essas massas proletárias se saibam, se compreendam, se organizem e ajam como proletárias. O fascismo conduz essa energia para a expressão das massas enquanto massas, portanto, para o gozo estético. É isso que Benjamin chama de a estetização da política, a transformação da política no gesto estético, certo? E que gesto estético é esse? É das massas se afirmando enquanto massas e, portanto, se deslocando das tendências políticas que elas têm enquanto classe. Portanto, o fascismo opera uma negação do caráter proletário das massas, tá certo? Do caráter de classe, no sentido da afirmação, da sua afirmação enquanto massa. E as massas, enquanto massas, não questionam as relações de produção. As massas, enquanto massas, gozam de si mesmas ao se experimentarem, ao se verem, ao se apresentarem enquanto massas. Tá certo? Bom, essa seria, digamos assim, seria a exposição que eu teria, já passei do tempo, que eu teria a fazer. Então, 3 questões fundamentais: uma teoria da crise capitalista, tá certo? Uma teoria da massificação e uma teoria do fascismo que articula crise e massificação. O fascismo é a tendência moderna a conduzir a insatisfação das massas, do proletariado massificado, digamos assim, da massificação proletária contra o capitalismo, conduzir para um gozo estético de si mesmo. O gozo de estar juntos, o gozo de fazer o igual e de querer o igual. Né? Para Benjamin, isso não necessariamente é é o que ocorre nas massas que têm, como que ele chama, que têm consciência de classe. O proletariado com consciência de classe, ele continua sendo mas nele as massas não são compactas, porque os organismos com os quais os proletários se encontram uns com os outros são organismos mediados pelo diálogo, pela discussão. Portanto, não há o proletariado com consciência de classe não se constitui numa massa compacta
como ocorre com a massa fascista. Tá certo? Eu vou ver se tem alguma questão, alguma pergunta aqui, mas eu queria agradecer a paciência de vocês, foi mais de 1 hora, enfim. E aí o Alexandre pergunta uma questão fundamental, que precisamos, Alexandre, marcar uma conversa sobre isso. Companheiro Alexandre Araújo Costa. Dá para fazer um paralelo entre a produção de massas do Benjamin e a transformação do índio em pobre, do Eduardo Viveiro de Castro? Eu acho que tem uma coisa aqui que é o seguinte, nesse processo, veja, se eu estou certo, e eu tenho bons motivos para achar que estou certo, Alexandre, de que a teoria da crise do Benjamin, portanto, a teoria do capitalismo que Benjamin tem na cabeça, é a teoria da Rosa, certo? Ou seja, que devido a essa superioridade produtiva do capital, ele precisa permanentemente quebrar barreiras, superar barreiras, ou seja, o processo de expansão, tá certo? Tanto internamente como externamente, e fundamentalmente, seja interno, seja externamente, essa expansão quer dizer o quê? A transformação de produção natural, pré-capitalista, de valor de uso, em produção capitalista, ou seja, de valores de mercadoria, certo? Ora, isso significa a seguinte coisa, que o primeiro autor que disse explicitamente isso, que eu li, foi o Chico de Oliveira. O que o Chico de Oliveira, saudoso Chico de Oliveira, o último grande intérprete do Brasil, né? O que o Chico de Oliveira diz, Alexandre? Que a acumulação primitiva do capital não é o que antecede cronologicamente o capitalismo apenas, mas que, ele, na humildade dele, ele diz no caso brasileiro, que no caso brasileiro, a acumulação primitiva do capital é estrutural à lógica do desenvolvimento capitalista brasileiro. E o que é a acumulação primitiva do capital? É o cercamento das terras para expulsar os camponeses. O que eram os camponeses? Eu ouvi do Alexandre dizendo isso. O que eram, eu me lembro, Alexandre, você disse uma vez, o que são as nacionalidades russas? Aquela miríade de nacionalidades russas com quem Lenin propôs que o proletariado fizesse um pacto, um acordo, uma aliança, né? E que, na verdade, são os camponeses. O Alexandre disse uma vez, são os índios russos, são os índios do Império Russo. São daquelas comunidades que trabalham em terras comunais há séculos. São os índios de lá. Ora, a mesma coisa havia na Inglaterra. O que eram as comunidades camponesas cujo trabalho se baseava em terras comunais? Eram os índios de lá, né? E esse processo permanente de expansão do capitalismo, de transformar, segundo a Rosa, de transformar produção natural pré-capitalista em produção capitalista faz? É tornar estrutural aquilo que Marx chama de acumulação primitiva do capital. Essa roda todinha é para dizer que a produção do índio em pobre, a transformação do índio em pobre, né, é uma consequência inevitável desse processo expansionista do capital relatado pela Rosa. Né? Concordo, se foi essa que estava querendo dizer, concordo completamente contigo. Né? Luiz Costa levanta uma questão que foi objeto, Luiz Costa, fundamentalmente, bom, a primeira parte, como podemos imaginar a crise que se aprofunda com a chegada do coronavírus? A tendência é guerras e novos golpes militares, ao modelo do que acontece na Venezuela, guerra contra a Venezuela e golpe na Bolívia? Eu acho que sim. Eu acho, inclusive, que no centro do capitalismo foi isso. Eu conversei um pouco sobre isso numa live que eu fiz, fora do Filosofia no Face, na minha própria timeline, mas que a gente pode conversar mais, Alexandre, ou Luiz. Companheiro, eu acho que há 40 anos, nos próprios países capitalistas desenvolvidos, a democracia vem sendo destruída. Por quê? Porque qual é a condição de haver democracia? É haver organizações operárias de massa, ainda que reformistas, ou principalmente porque reformistas. Qual é a grande vitória do chamado neoliberalismo nos últimos 40 anos?
como diz o Wolfgang Streeck, ele nem retomou o crescimento econômico, o que não quer dizer que, com isso, atacou menos a natureza. Pelo contrário, atacou mais a natureza do que no período de crescimento econômico, exatamente porque não pode crescer, ele se torna mais agressivo contra a natureza e contra o trabalho, contra a natureza e contra a força de trabalho assalariada, né? Para poder elevar os lucros. Aumentou a dívida externa, a dívida pública, desculpa, e aumentou a desigualdade social. Qual foi a única vitória do chamado neoliberalismo? Foi política. Qual foi essa vitória? A desorganização do movimento operário, com a desindustrialização, com o combate aos sindicatos, etc. Evidentemente, há 40 anos que nos países capitalistas centrais, a democracia burguesa ela tem se estreitado, né? Como Wolfgang Streeck diz, a democracia foi uma experiência fundada em um pacto social, um pacto de classe, que visava uma política redistributivista. Ora, a ruptura com a política redistributivista de renda significa a quebra do pacto entre as classes e, portanto, significa a crise da democracia, que não é algo novo há 40 anos. E eu acho que vai sair, a democracia burguesa vai ser mais em crise ainda do que antes, né? O Adalberto diz... O Adalberto faz um comentário sobre a cidade grande, como as luzes da cidade nos encadeiam e nos cega, né? O Vic Zinga se refere à produção e consumo de imagens, superprodução imagética de pixels, que é a nossa experiência atual, não é? E eu acho, bom, e o Vic Zinga coloca uma questão que para mim seria um prazer imenso discutir, mas não temos mais tempo, porque exigiria muitas mediações, que é o seguinte: um diálogo com Debord entra nessa sua conversa com Marx, Rosa e Benjamin? Entra, mas escapa às possibilidades dessa aula de hoje, desse Filosofia on Face de hoje, né? São muitas, para mim, são muitas as proximidades e também as distâncias entre Benjamin e Debord, né? Eu acho que várias coisas Debord resolveu melhor do que Benjamin, como diversas coisas interessantes em Benjamin, o Debord não, mas a aproximação é muito grande, muito grande. Eu escrevi alguma coisa, está publicado em algum lugar, um artigo meu, você pode procurar na internet, sobre Benjamin e Debord no ponto de vista da história, mas tem outros aspectos também. A ambiguidade entre classe e massa. A massa, duas coisas, duas ou três. Uma, só vai anunciar em forma de teses, tá certo? O Vic Zinga. O nome da obra do Freud, ele me corrige: Análise do Eu e Psicologia das Massas. Análise do Eu e Psicologia das Massas. A massa, primeiro, para Benjamin, esse processo de massificação, processo de proletarização, tem a ver com as tendências do desenvolvimento capitalista, tá certo? Assim como perdemos propriedades de meios de produção, perdemos linguagem, perdemos memória, perdemos sensibilidade que identifica o distinto e ganhamos uma sensibilidade mais afeita a identificar o uniforme, o igual. Isso é um processo total de proletarização, algo que é central também na teoria do espetáculo de Debord, certo? 2, no entanto, essa massificação, que é proletarização, cria uma ambiguidade do desconhecimento, o desreconhecimento pela massa de que ela é classe. 3, o fascismo, portanto, lembrem-se das manifestações na Avenida Paulista, em defesa do golpe, particularmente do setor que não podia ver ninguém com camisa vermelha, que não podia ver o negro com cabelo rastafari, não podia ver alguém que se apresentasse como discordando daquilo. Você via uma atuação da massa, enquanto massa.
E o gozo estético era estar ali, exatamente, e fazer aquilo, né? O gestual da massa, tá certo? Portanto, a ambiguidade se dá em que, se do ponto de vista do conceito, da teoria materialista, a massa é proletariado, a experiência do desemprego com a crise leva a uma situação de descolamento da experiência de classe pela massa. E, portanto, um reforço da massa enquanto massa, que não se reconhece enquanto classe. E é nisso que o fascismo investe, digamos assim. Queridos, já são 6h20, certo? O Newton, o amigo Newton Albuquerque está falando, um grande abraço. Jana, Lisboa falando, Igor, lá da UES, o Alexandre Lima Paixão, enfim, todas as pessoas, eu queria agradecer a generosidade de ter me escutado, a paciência de ter ficado até aqui, tá certo? Escutando até eu concluir o meu raciocínio, certo? Eu vou tentar responder depois, escrevendo o que eu puder responder, tá certo? E eu queria convidá-los para amanhã continuarem no Filosofia on Face. Amanhã, o Lindenberg Castro vai falar sobre Adorno, sobre educação e emancipação, discutindo com Adorno e com Franklin, tá certo? Então, muito obrigado a vocês, um beijo e continue. É a última semana da filosofia na quarentena. A gente está pensando em outras coisas para a próxima semana, mas essa última semana, tá certo? Nessa última semana, nós vamos ter o quem? Nós vamos ter amanhã o companheiro Lindenberg, professor Lindenberg Castro, sobre Adorno e Franklin. Depois vamos ter, quinta-feira, o professor Matheus Uchoa, sobre Davi Schopenhauer, tá certo? A crítica da mercadoria, a epidemia e mercadoria no livro do Davi Schopenhauer, certo? E nós vamos ter na sexta-feira, encerrando a semana e encerrando esse período inteiro das 6 semanas, a minha amiga, a professora competentíssima, inteligentíssima, culta, vocês vão adorar de ouvi-la, que é a professora Carla Damião, da Universidade Federal de Goiás. Tá certo? Pois muito obrigado. Se quiserem, acharem que é importante, por favor, divulguem a programação do restante da semana e compartilhem esse vídeo. Tá? Muito obrigado. Boa quarentena, fique em casa, namore, veja televisão, faça pipoca, leia e assista Filosofia on Face. Tchau, gente.